Novamente no ar, estamos aqui, mais um bloco do programa Novamente, que você pode falar com a gente assim rapidinho, tá? Você só ligar no Zap Zap, ó. É 99643-3827, 99643-3827, que tá aqui, ó. Você pode ligar pra gente já. E já temos algumas ligações aqui, olha, alguns comentários com a gente. A Simone de Souza Freitas, foi via Facebook, ela diz assim: parabéns, doutor João, e a todos da Boa Nova. Sempre que posso, estou na escuta com meu smartphone e o Bluetooth do rádio de casa e do carro. Também junto com a TV Mundo Maior há 8 anos, procurando evoluir com vocês. Nós estamos juntos mais do que a gente imagina, né? E eu não estou falando só da Simone e a Rádio Boa Nova, nós estamos falando do universo, né? Claro que a gente começa a sintonizar com algumas coisas que nos aproximam da nossa transcendência e isso nos amplia os contatos. Então seja bem-vinda, Simone. Tamo junto, como a gente diz, né? E a Liliane, de Minas Gerais, via WhatsApp, ela diz assim: boa tarde, família espírita, beijos, obrigado, beijos para você também. Beijos mineiros, né? Deve ter gosto de queijo ou de doce de leite, né? Deve ser interessante. Cláudia de Jataí, de Goiás, via WhatsApp também, ela diz assim: boa tarde, sou a Cláudia de Jataí, Goiás. Como procurar o equilíbrio nos dias de hoje? Hoje eu acho que a gente tem como recurso principal, né, o vigiar, né, e orar, né. Vigiar o quê? Vigiar você, né, porque vai acontecer ainda coisas muito esquisitas no mundo. E a ponto de que até os escolhidos seriam assim meio que enganados, né. Aí o que a gente sugere, tá? Vigia os teus pensamentos e vigia os teus sentimentos, tá? Vira e mexe, alguma coisa vai te tentar puxar. Vou lembrar do Dr. Bezerra de Menezes, tá? Que ele falava sobre o processo da obsessão, né? Que acontece da seguinte maneira: primeiro você começa a ter uma ideia te envolvendo, é a fase do envolvimento. Então tem aquelas ideias que você nunca gostou, nunca pensou, começa a ficar na sua mente. E aí começa você a pensar assim, mas que coisa, né? Acho que isso não é tão ruim assim. Depois começa a vir o arrastamento, né? Você começa a passar, eu vou para outra câmera aqui, vai passar, você vai para outra, começa a encontrar pessoas, lugares, instituições que falam daquilo, né? E você fala, mas olha, tá vendo? Não é tão ruim assim, né? Depois do envolvimento, arrastamento, você começa a ir para o plano inclinado, que é você começa a ir rapidinho para situações, locais, pessoas, que aquilo pode ser feito. E aí você faz, aí é o plano inclinado, aí você caiu. É assim que funciona. Então, o vigiar significa isso. Será que eu estou sendo envolvido? É melhor duvidar de tudo, até da tua mãe. Tá? Por quê? Porque mãe às vezes não duvida. Não, duvida. Porque hoje o mundo está tão conturbado, com tantas ideias esquisitas acontecendo, e faz parte de um processo do planeta. Como se o planeta estivesse sendo apertado num furúnculo e está tentando tirar o carnegão lá de dentro. E lembrando que o carnegão, quando ele sai, ele tem um espelho, e o espelho dele é o contrário. Então, quando você mais se aperta, mais ele finca na carne. Então, tem um jeito de tirar o carnegão. E dói. E então, não vai ser... isso vai acontecer muitas vezes ainda, de doer e sair muito pus e muito sangue. Então, você tem que desconfiar. O que a gente sugere? Na dúvida, não diga nada e não faça nada. Espera. Num momento como o nosso, nada é tão urgente que não possa ser calculado com calma para ser executado com segurança. Isso é vigiar. Porém, se você já está se sentindo envolvido, arrastado e está no plano inclinado, só falta cair, ora, para tudo, né? Ajoelha, deita, dorme e reza, porque você tem que pedir ajuda que você está realmente já tomado, vamos dizer assim, e vai fazer a coisa esquisita. Lembra que eu falei agora há pouco de que eu descobri no exército que o meu medo de armas é porque eu gostava daquilo? E eu sou bom nisso, né? E eu não quero lembrar disso. De vez em quando vem umas coisas assim na minha cabeça. Entra num clube de tiro. Pode, não pode? Eu posso usar a minha carteirinha de oficial da reserva e forçar a barra de ter um porte de arma, porque é proibido no Brasil ter porte de arma. Mas se eu falar que eu sou médico psiquiatra, que cuido de dependente químico e que sou oficial da reserva, ninguém vai tomar minha arma. Mas arrastamento, estou sendo envolvido, é arrastamento, né? Tenho colegas que são policiais? Tem. Que eles andam armados? Andam. E eles chegam no meu consultório, põem a arma em cima da mesa, eu fico olhando aqui, pode fazer o que vocês quiserem, eu estou tentando me vacinar. Isso é
o não está proibido se defender, tá? Para quem é espírita, para quem é cristão, ok? Então, Cláudia, como é que é o nosso equilíbrio? Vigiai e orai. E a Mariângela de Uberaba, Minas Gerais, terra do Chico, né? Boa tarde, gostaria de saber se uma pessoa que possui deficiência mental tem uma maior probabilidade de ser obsidiada, pelo fato de não conseguir se defender através de bons pensamentos, orações, etc. É que minha irmã possui deficiência mental e ela era muito tranquila, e de um tempo para cá passou a ficar muito nervosa, agitada, e só melhora quando vai ao centro tomar passe. Obrigado. Sim, você fez a pergunta e deu a resposta, que foi uma pergunta que fizeram, acho que foi no, não sei se é no Livro dos Médiuns, ou é no Céu e Inferno, que perguntaram para uma entidade por que ela estava atormentando aquela pessoa que tinha uma deficiência intelectual. E por que não a mãe dela? Né? Ela falou, porque o deficiente não tem como se defender. Né? É mais fácil entrar na mente dele porque ele não tem defesa. Então é isso mesmo, isso acontece. Aí você poderia perguntar, mas por que só agora? Então a gente tem que ver qual é a idade dela, o que está acontecendo na casa, com as pessoas, inclusive com ela mesma. É comum, porque o deficiente mental ele também tem seu corpo físico, ele vai crescendo. Quando ele se torna adolescente, vem hormônios, esses hormônios perturbam a mente deles, e isso também é brecha para obsessores oportunistas que querem lá talvez só causar problemas. O cuidado médico, biológico ou psicológico, que é importante, o social e também o espiritual, fica aí indicado para a sua irmã Mariângela continuar o trabalho dela aqui na Terra, que é revisão de valores, com esse aparelhinho meio danificado, mas que ela está lá dentro aprendendo um monte de coisas, ok? Voltando para as vacas magras, vamos falar aqui do capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, e aí nós vamos já para o nosso próximo diapositivo, que vai falar sobre a vingança, o ódio. Eu coloquei umas frases aí meio esquisitas, né? Primeiro, ó, Epicuro diz assim, a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. É interessante, esse é Epicuro, né? Depois, o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. Então, quem é esse cara? Martin Luther King. E mais embaixo não pude deixar de colocar, porque ele está sempre aí, ele é até engraçado, mas ele fala sobre isso, que é o seu Madruga, né? Cujo ator desencarnou há pouco tempo. Ele fala brincando, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? E isso é verdade. Porque a gente vai pensar ali do lado, por que eu deveria perdoar? Né? Se eu sou vítima, eu tenho o direito de ir lá. Né? E aí você vê que pelo espírito cristão, muitas vezes a gente renuncia a certos direitos nossos em função de compreender a situação. Sabe ele chama de deixa passar batido? Não tem problema, né? Eu compreendo, né? Mas ele fez de propósito, você tem que ir lá, você tem que processar. Eu falei, olha, eu acho que não tem problema não, eu acho que não está me causando nenhum dano tão grande assim que eu precise desse desejo de revidar as coisas, né? Se está acontecendo alguma coisa, então eu quero botar um ponto final. Né? Se está a nível de justiça, que pare aqui comigo, eu não vou ficar degladiando. Vou me defendendo que aquilo que for exagerado, que não for real, que não for verdadeiro. Mas aquilo que eu puder evitar de rebater e continuar a briguinha, eu vou parar. E isso é o que é as razões de perdoar, ou seja, é de você não perder a sua paz. Lembrando que perdão não cabe, tá? Perdão não é uma característica do ser humano, tá? Perdoar é uma característica divina, tá? Eu já expliquei isso aqui em outras passagens. Perdoar é que nem perfurar. Perfurar é fazer um furo que vai além da parede, vai para o outro lado. Fazer um furo tudo bem, mas perfurar é sair do outro lado. Perdoar significa dar além do que eu tenho. Como assim? Se eu der além do que eu tenho, eu morro, eu fico sem, né? Ou como fala meu filho, eu faleço. Não tem esse verbo, né? No presente, eu faleço, né? Então, o que o ser humano pode fazer? Compreender. Então, as razões para compreender o outro são, vamos ver no diapositivo? Vamos lá ver no diapositivo. Eu coloquei quais são as razões. Compreender o outro é terapêutico. As pessoas que não compreendem adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica
leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos, né? O que significa isso? A raiva congelada, né? Quando você não consegue devolver a raiva, ela congela dentro de você e vira depressão. Então, por que ficar doente? Vamos tomar a vacina contra o ódio, que na realidade a vacina contra o ódio, sabe como é que ela chama? Você vai lá tomar uma injeção de amor, porque não existe ódio, só existe amor. Quer se vacinar contra a ausência do amor? Tome amor. Ou seja, amar uns aos outros é um exercício que você pode fazer. E é possível fazer isso, né? Não existe nada de errado, né? Em que você fazer apenas o que é possível. Pode acontecer, e isso acontece direto no dia a dia, de que você foi tomado de surpresa, alguém que acha que é seu inimigo, pum, fez uma coisa com você e você mordeu a isca e você está pé nas calças, né? O que você pode fazer? Engolir o sapo ou cuspir a cobra? Não. Fale da raiva, né? Olha, eu não gostei do que você fez, não sei se eu compreendi errado, mas no momento eu estou com tanta raiva que é natural eu querer me defender, que eu não quero conversar agora com você. Não sei por que nem para que aconteceu isso, mas eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Depois, quando eu estiver calmo, eu vou voltar a te chamar, eu vou te chamar quando eu estiver calmo, para a gente conversar sobre o que aconteceu. Ponto. Não engoliu sapo, não cuspiu cobra e não alimentou inimizades que não foi você que criou. Ok? Então, essa é a nossa vacina, tá? Amar uns aos outros, compreendendo. Então vamos para o nosso intervalo e vamos voltar já para o nosso último bloco, né? Até já!